Então, meus queridos, boa tarde. Retomando aí o conteúdo da última aula, vamos falar sobre os ângulos de Euler. Tá? Então, os ângulos de Euler, os sistemas de coordenada que a gente já falou um pouquinho da última aula, então das coordenadas x, y e a questão dos ângulos, nós tínhamos as rotações possíveis no eixo x, no eixo y e no eixo z, certo? E os ângulos, que é a orientação para um corpo rígido, girante, em um espaço euclidiano. Tá? Então, o Euclides teve a ideia lá atrás antes de Cristo, praticamente, e aí o Euler trabalhou com os ângulos. Tá? Então, observando ângulos do Euler, tem esse osciloscópio aqui, não sei se vocês já viram esse instrumento, mas aqui embaixo no Instituto Federal tem lá, eu brinco que é uma máquina de tortura, o pessoal da física, eles amarram uma pessoa e a pessoa gira em todos os ângulos possíveis, já viram? Um equipamento bem grande. Vocês chegaram a ver? Uhum. Ótimo. Isso tem no avião também. Tá? Então, ele vai permitir que eu faça um giro em torno de um vetor normal. Eu tenho que movimentar as peças para que isso. E a física permite a rotação de objeto. Tá? Então, eu consigo fazer um avião o quê? Subir, descer, rotacionar para a direita, rotacionar para a esquerda. Então, aonde que isso entrou fortemente aí na computação gráfica e na história? Então, por exemplo, aqui, nós temos a cena no filme. Essa cena aqui que eles vão estar falando go, não go, entra, não entra na atmosfera, tá? Qual era o problema maior deles? Eles tinham que entrar na atmosfera num determinado ângulo que a cápsula da missão Apollo fizesse a reentrada, não reentrasse tão rápido, mas ela também não quicasse e fosse embora. Já jogaram uma pedrinha chata num lago, que daí ela dá aquelas batidas em cima e depois ela afunda? Se acontecesse esse problema, deixa eu soltar aqui o vídeo. Yeah, in theory, sir. We need to be past theory at this point. We'll be able to calculate a go, no go with that information. When exactly is that going to happen? Catherine? Aí Have a ele go dá at um it? X para a mulher negra, que era uma das matemáticas mais brilhantes da NASA. Olha só a fórmula que ela desenvolveu usando o espaço euclidiano e os ângulos de Euler. The goal point for re-entry is 2,990 miles from where we want Colonel Glenn to land. If we assume that's the Bahamas, 544 miles per hour of 46.56 degrees, 2,990 miles. Okay, so that puts your landing zone at 5.0667 degrees north, 77.3333 degrees west, which is here. Give or take 20 square miles. Give or take 20 square miles. Give or take 333 degrees west, which is here. Give or take 333 degrees west. 33 degrees west. 0.0667. Aí, aqui, ó, estão vendo aqui? Seno, cosseno. Estão vendo? Os cálculos dela. E aí, ela calculou as coordenadas exatas, dentro de um raio de 20 milhas quadradas, aonde ia fazer... Degrees north, 77.3333 degrees west, which is here. Give or take 20 square miles. I like your numbers.
esse cara aqui é Protocol for women attending. como é o nome dele? O Neil Armstrong, né? E são baseados em fatos reais. Aí, o que aconteceu? Passou daquele ponto de reentrada. E, olha só, havia um problema aqui, ó, com o IBM. Isso aqui é para matar a saudade minha, claro, né? Ó, ela pegou os cartões perfurados, colocou na 711, tá vendo? IBM 711, leu, armazenou em fita. Hey, what the hell are you doing? You can't be in here. Who are you? I'm with the West Computing Group. Dorothy Vaughn, sir. Well, this is a very delicate piece of equipment. I'm sorry, sir. I'm just trying to be helpful. Bill, Queria ajudar. we've got numbers. Os dois não tinham conseguido Qual fazer numbers? com o IBM funcionar. What's your name again? Dorothy Vaughn. Ela leu o manual e daí a coisa funcionou, tá? O que aconteceu nesse caso dela ali, né? Voltando aqui para nossa aula. O IBM deu erro de arredondamento. Por quê? Você já deve ter feito arquitetura de computadores, não fizeram? Vocês sabem que as divisões de 1/3 e 1/6, elas nunca vão dar exata. Não é? Dízima periódica. Dízima periódica. E aí é o seguinte, aquele IBM daquela época, pensa bem, nós estamos falando de 1968 para 69. Os caras ainda não tinham ido para o espaço, tentando acessar a Lua. Eles só tinham ido para o espaço, ficado na estratosfera, ou seja, aqui em volta da Terra. Eu quero reentrar. Eles não tinham saído do campo gravitacional da Terra. E agora o problema era, vou voltar da Lua, entrar no campo gravitacional da Terra e fazer a reentrada correta. Outro problema, se eles errassem a entrada, essa reentrada, e a cápsula caísse em terra, eles morreriam com impacto, mesmo usando os 3 paraquedas que aparecem em todos os vídeos históricos, tá? E qual era o outro problema? Se caísse lá no Pacífico, né, muito próximo das águas internacionais da Rússia e da China, eles teriam um problema para resgatar as pessoas. Então, lembra ali no mapa que ela mostrou que ia cair ali nas Bahamas? Né? Por quê? Porque ali eram águas internacionais de países amigos dos Estados Unidos, então ele tinha que cair no Atlântico. Tá? Então, para a aeronáutica, olha só. Então, eles determinaram 0 graus representa a posição horizontal. Pensando lá lembra que eu falei naquela situação do nosso amigo 0 graus do Equador? Na última aula? Então, os ângulos de Taft-Bryan representam a orientação do respeito da aeronave a um sistema de eixos de referência num quadro mundial, com 3 ângulos que, no contexto de uma aeronave, são normalmente chamados de heading, elevation e bank. Tá? Então, quando esses eixos, os equipamentos, mostram números conflitantes, nós temos um problema no avião. Tá? E é isso que normalmente leva a causar desastres. Tá? Então, esse giroscópio dentro do avião, que é aquele igualzinho, só que em escala menor, obviamente, que é aquele que a gente brinca aqui no Instituto Federal, ele tem exatamente, eu consigo girar no eixo X, Y e Z. Portanto, se utiliza as equações de Euler, né, para realizar isso. Eu posso ainda usar aqui outros, né, em outros equipamentos. No caso, você já viu o braço robótico? Alguém já viu o braço robótico de perto? Né? Então, ele tem que poder girar em todos os lados. Eu gosto de, nesse caso, passar um outro videozinho que eu acho super bacana. Deixa eu pegar ele aqui. Que é o vídeo de robô servindo a cerveja.
Ó, esse aqui. Cerveja vai, tem que dar uma mexidinha, ó. Então ele está mexendo no eixo X e no eixo Z. Agora ele está trabalhando com o eixo Y, viu? Que bonitinho a rotação. Então, o que aconteceu? O braço robótico, obviamente, ele aqui é uma demonstração numa feira, óbvio, né? Então, você vê essa matemática toda aqui no braço robótico aplicando a isso, né? Então, eu vou ter o quê? Olha só que bonitinho. Para cada uma daquelas matrizes que foi o que aquela mulher calculou. Lembra lá? Seno, cosseno, bonitinho? Né? É claro que seno é para nós SNE, né? Mas lá em inglês fica SNI, tá? Eu posso calcular todas elas para saber o que eu vou fazer. Então, o que acontece? Quando que eu tenho o 1 em uma daquelas matrizes ali? Pessoal, aquele que permanece com a constante 1 é o eixo sobre o qual eu vou fazer os giros e tudo mais, e aquele eixo que não mexe. Viu que legal? Ou seja, eu estou mexendo no X e no Y, mantenho o Z estável. Então, as mudanças em torno do eixo, não é no eixo, é em torno dele. Se eu fosse pegar daquelas matrizes, ó, agora eu vou fazer em torno do eixo Y. Então, o eixo Y fica constante e eu tenho que trabalhar com o seno e o cosseno sobre o querido Y e Z. Idem se eu for fazer essa movimentação sobre o eixo Y. Y está constante, tá vendo aqui? E eu recalculo as outras posições para saber o que eu quero fazer. Então, os ângulos da rotação em um plano pelo giro em torno do vetor normal, a esse plano, se eu quero 10% em torno do eixo X, 20% em torno do eixo Y e 30% em torno do eixo Z. Eu sou obrigado a calcular, ó, 10% sobre o X. 10%, É 10 graus, acho. 10 graus, desculpa. 10 graus sobre X, 10 graus sobre Y e 30 sobre Z. Tá vendo? Ah, mas como é que tu consegue isso? Exato, só consegue isso com objetos que estão voando, tá? Na física nossa 3D. No nosso plano dentro da computação gráfica, nós podemos fazer o que quiser. Nós não precisamos seguir as leis da física, obviamente. Né? E aí o que aconteceu lá continuando aquela história do filme Hidden Figures, ou Estrelas Além do Tempo? Eles passaram do ponto. E aí botaram o IBM, calculou, e aí perguntaram, Neil Armstrong, ó, nós temos os valores que o IBM calculou. Aí ele diz assim, eu não confio no computador da IBM. Ache a garota esperta, foi assim que ele se referiu a ela, que eu não lembro o nome, mas aquela que estava na reunião e calculou. Aí eles tiveram que ir lá, ela tinha acabado de casar, gente. Ela tinha acabado de casar, o cara da NASA foi buscar ela recalculou tudo de novo, e aí a reentrada foi perfeita, né? Porque daí ela teve que achar um novo ponto de entrada, um novo ângulo de entrada para cair de volta naquela posição onde estavam as equipes de salvamento posicionadas, porque eles tinham só menos de meia hora antes que a cápsula afundasse, e eles queriam resgatar a cápsula. Né? Aí eu posso ter coordenadas homogêneas, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho, tá vendo aqui, ó, estão vendo que são matrizes lá, a matriz X, de Y e de Z. Aí eu começo a ter o quê? Matriz linha. O que é a matriz linha? É uma derivada daquela, certo? E aí eu posso usar múltiplos. Então eu tinha aqui, ó, 2, 3, 4 e 6. Que valores são esses daqui? São múltiplos por 2. Então,
2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 6, 12. Estão vendo? E eu posso manter o meu querido M, né, fora do espaço dimensional, se eu assim quiser. Então, o uso de coordenadas heterogêneas é importante para permitir a representação de reais inteiros, né? Por exemplo, aqui está 1, 2, 1 e 1000. E evita o uso de casas decimais. E também é usado para evitar problemas ocasionados pela representação de números muito grandes. Como, por exemplo, aqui eu coloquei 1 sobre 1 milhão. Tá? Isso é um outro problema. A representação de casas após a vírgula. Né? Quem fez teoria da arquitetura de computadores lembra desse problema. Né? Então é mais fácil você trabalhar com números inteiros, né, que representam valores bem maiores. Então, eu posso ter coordenadas homogêneas que permitem escrever a translação como matrizes de transformação, e isso faz que essas transformações geométricas fiquem uniformizadas pelo cálculo matricial e podem ser combinadas por concatenação, ou seja, a multiplicação de matrizes. Então, um exemplo, ó, eu tenho esse corpo aqui, ele está numa trajetória, tá vendo? E ele vem para cá. Entenderam? Eu faço uma projeção dele. Aonde isso é aplicado? Principalmente na área militar, na questão de balística. Eu vou disparar um canhão, né? E qual é que vai ser a trajetória? Aqui ele está mostrando uma trajetória linear. Aonde eu normalmente tenho trajetórias lineares próximos à Terra? Nos corpos celestes. Certo? Ele vai passar tantos mil quilômetros da Terra. Não tem isso aí? Passou um cometa, passou um asteroide, né? Qual é a diferença de cometa e asteroide? O asteroide não deixa um rastro luminoso. O cometa, por ele ter várias composições químicas e principalmente água congelada, ele deixa aquele rabo bonito, né? Vocês devem ter já visto isso há muito tempo, certo? E eu consigo calcular se ela vai ser uma linha reta, se ela vai ser uma linha curva. Se vocês pegarem aqui no segundo andar do Instituto Federal, bem na frente da sala 208, tem uma representação dos planetas em uma escala, onde tem o Sol gigantesco que mais parece uma polenta lá no meio. Depois eu quero ver se eu bato uma foto e disponibilizo para vocês também de lá, tá? Então, isso fora que a trajetória dos planetas, ela é elíptica, tá? Então, por que nós estamos tendo essa parte fria agora? Um frio mais rigoroso nessa época do ano. Porque nós estamos, se tu pegar qualquer coisa falando isso, nós estamos a 167 milhões de quilômetros mais longe do Sol nessa época do ano. Nós vamos chegar ali pelo dia 19 desse mês, que é de junho, que é o ponto de afastamento maior em relação à Terra do Sol. E também a rotação do Sol. Ele faz, toda vez que ele tá que a gente passa pelo inverno, a gente tem menos Sol aqui. Por isso que o Sol, nasce mais tarde e se põe mais cedo. Também, porque tem a inclinação da Terra, né? Aí, a maioria do Sol vai pro hemisfério norte, aí o hemisfério sul vai ficar com menos Sol daí. Nós vamos ficar mais na área de penumbra. Mas também nós temos esse problema da distância. Exatamente, Tá? Então, o que acontece? Eu tenho projeções planificadas. Então, eu tenho as paralelas e tenho as em perspectiva ou fuga. Nas paralelas, eu tenho as oblíquas e as ortográficas. Então, as oblíquas são a cavaleira e a cabinete, e as ortográficas axiométrica, que é subdividida em isométrica, dimétrica e trimétrica, e também as múltiplas vistas ortográficas. O que é isso, professor? Olha para isso aqui. Tá? Eu tenho um objeto e agora eu tenho um plano de projeção nele onde ele está inclinado, tá vendo? Eu tinha um cubo, tá vendo?
E aqui, esse cubo, estão vendo que essa face, que era um quadrado, ela está em projeção, mostrando como se fosse um losango? E que aqui é uma face que já estava com a cara de losango e ela ficou um losango mais alongado? Por quê? Porque quanto mais distante, quanto mais eu for projetando para longe o objeto, mais ele vai se deformando. Então, eu posso usar isso para quê? Essas projeções para entender um objeto que é 3D, como eu estou visualizando ele num determinado tempo e distância que ele está de mim em 2D. Por que isso, pessoal? Porque a maioria das vezes nós vimos na tela do computador ou da TV. Né? Seria diferente se a gente pudesse estar numa realidade virtual, certo? Onde a gente estivesse imerso lá dentro, que é uma das áreas de pesquisa muito forte da computação gráfica. Porque a realidade virtual é toda baseada em computação gráfica. Olha só aqui, para entender melhor, isso aqui, galera, é lá da época dos nossos queridos gregos. Estão vendo? Ó, múltiplas vistas de elevação. Estou olhando um arco, coisa mais linda, feito pelos gregos e pelos romanos. Certo? Agora eu estou visualizando ele aqui de cima. Tá vendo que o ponto central dele está aqui, ó. Tá vendo? Então eu vejo o telhado do objeto, aqui eu estaria olhando ele de frente. Eu não consigo ver nenhuma das laterais dele, tá vendo? Aqui eu estou olhando nesse ponto aqui. Então ele tem as 4 pernas iguais, tá vendo? Tá vendo? Aqui dá para notar que ele tem as 4 pernas iguais. Aí o que acontece? Como esse aqui é o ponto central, veja que o teto parece mais alongado, tá vendo? Aqui, o que acontece? O meu ponto central está mais ou menos aqui. Como se eu pegasse a câmera e subisse mais, pegasse um drone. Hoje em dia é mais fácil, né? Pega um drone, tá aqui, subi o drone, agora eu vou para essa face aqui, eu consigo ver essas duas. Essas duas aqui, né? Que dá para ver as 3 pernas, os 2 arcos. E eu perco, ó, tá vendo aqui o espaço desses 2 arcos, mas eles estão lá atrás. Aqui eu levanto ele um pouco mais para frente. E aqui o que acontece? O meu ponto de vista está mais ou menos aqui. Eu consigo ver as 4 pernas, certo? Que compõem os 4 arcos. Claro que esse arco aqui eu não consigo ver ele porque ele está atrás, e esse aqui também não, mas eu sei que ele está lá. Estão vendo aqui como é que é a múltipla vista de elevação, a axiométrica isométrica, a oblíqua cavaleira ou militar e a projeção oblíqua gabinete. Entenderam? Pessoal. E aqui, se eu estiver olhando ele de dentro. Tá vendo? Ó, é como se eu baixasse o meu drone e agora eu estou vendo o arco. E aqui no caso são uma composição maior, né? São mais de um arco aqui, e aqui são só 4. Aqui eu tenho um de frente e um de trás e 6. Como se fosse assim, eu estou entrando dentro de uma igreja, de um templo, desses prédios antigos aí que tem na Grécia e que tem em Roma também, tá? É muito forte isso. Então, eu consigo fazer o que com isso aqui? Eu começo a ter o quê? Um ponto de fuga único aqui, ou seja, para onde que eu estou olhando. Aqui, como eu estou olhando por essa face, eu tenho 2 pontos de fuga. E aqui, como eu estou olhando de cima, eu tenho 3 pontos de fuga. Viu que legal? E isso é importante para a representação dos objetos, principalmente uma das áreas mais fortes que nós temos agora na computação gráfica, que é a área de jogos. Tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu gero como se fosse uma câmera virtual. E ao gerar essas imagens da cena 3D em computação gráfica, é comum fazermos analogia com a máquina fotográfica. A posição da câmera orienta o foco e o tipo de projeção utilizado limita a visibilidade da cena, os chamados clipping planes. Entendeu? Então, se eu estou no personagem do jogo, né,
Não tem aquela assim que tu tá vendo o personagem, o que ele está fazendo. Mas quando eu sou o personagem, principalmente nesses jogos de interação em grupo, né, eu não vejo o meu personagem, eu vejo o que o meu personagem vê. Que são os outros personagens, inimigos e amigos meus. Né? Então o que acontece? Os olhos daquele personagem estão funcionando como se fosse o quê? Essa câmera aqui. Entenderam por que isso é importante para nós aqui na computação gráfica? Vamos abrir aqui esse link também. Ó, da onde estão essas informações aqui? Todas baseadas nessa história, cada uma das coisas que nós temos. Bom, eu vou parar esse vídeo e vou começar o próximo, tá ok? Da próxima aula que eu já vou resolver hoje aqui ainda, certo? Então, interrompemos a